Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Papo On. Hoje a gente está aqui com um convidado muito especial. É o Emerson Luiz de Castro, ele é diretor do Cotemig, um colégio que eu já dei aula, que eu adoro o pessoal de lá. Mandar um abraço para todo mundo, esses professores queridos que tem lá no Cotemig. O Emerson trabalha com educação há muitos anos, ele é conselheiro do Conselho Estadual de Educação e conselheiro também na FIENG, também em Educação e Treinamento. Emerson, muitíssimo obrigado pela sua presença no Papo On. Não, eu que agradeço, é uma honra estar aqui com você. Muito legal. Essa temática eu adoro. Quem acompanha o Papo On sabe que volta e meia, né, eu trago pessoas aqui para conversar sobre educação, porque é uma temática que influencia o trabalho, os negócios, as pessoas, a sociedade, enfim. A educação é a mola mestra, né, de todo o desenvolvimento de um país e de uma nação. E eu queria começar, então, Emerson, trazendo aí algumas reflexões para você. A gente também já teve outros participantes aqui que trataram da questão da educação, mas eu gosto sempre de falar dessa educação empreendedora, né? Dessa educação mão na massa, hands-on, né? Mas quando a gente está tentando desenvolver metodologias de ensino mais ativas, etc., a gente esbarra lá no MEC, onde fala assim, não, mas tem que ter prova, tem que ter comprovação que ele fez, é múltipla escolha, prova isso, é prova aquilo, e mata um pouco essa criatividade em sala de aula. Como é que a gente consegue trabalhar essas duas dimensões, essas exigências que o MEC coloca, né, top-down, e as escolas que querem ser mais inovadoras, como no caso do Cotemig? Bem, esse é um grande desafio das instituições de educação. Mas o que eu posso falar para você, basicamente, é o seguinte. Eu estava fazendo o curso de conselheiro no IEL da FIENG, de formação de conselheiros, e o meu grupo de colegas de turma, né, empresários, pessoas de uma senioridade muito grande, trabalhando já processos sucessórios nas suas respectivas empresas, indústrias, e eles traziam sempre o seguinte: nossa senhora, tudo que a gente quer inovar nesse conceito de inovação, o direito vem e atrapalha. Tudo não pode fazer assim, não pode fazer aquilo, tudo que é muito regulado mata um pouco a inovação. Mas eu vou te falar uma surpresa. A LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, é a única lei que lá no artigo 81 dela vai falar o seguinte: é permitido a criação de cursos, programas ou instituições em caráter experimental. Aí, para dar não podia deixar de ser lei, colocar uma vírgula, desde que adequados às condições desta lei. Mas a própria LDB fala sobre essa possibilidade de criatividade, de inovação, porque a gente sabe que a educação ela tem que acompanhar necessariamente a evolução social, né? Ela tem que acompanhar o seu tempo, o seu momento. E então o que eu vejo é que o MEC tem as diretrizes curriculares nacionais, mas as instituições elas são um pouco conformadas, né? Sim. Ou seja, elas não desafiam propostas novas, né? Justamente porque é mais fácil atender. Porque às vezes gerar esse ruído, né? Fazer esse barulho que vai romper com a educação tradicional, com aquela educação de um para todos que a gente vê tanto, né? Exatamente. E a própria situação da escola, né? A escola está no meio de um alunado, de professores, da sociedade, do MEC, das famílias. Então, quer dizer, ela é muito criticada, ela é muito visada. Então, não correr risco para as instituições, às vezes é melhor. Mas você vê programas e projetos internacionais que, é claro, não tem a nossa regulação, né? Claro. Mas são completamente inovadores. Na questão do próprio MEC, ele permite essas propostas experimentais. Mas o interessante é que as instituições estejam vocacionadas para isso. E a inovação, quando você fala de um projeto pedagógico, ela trata da parte da infraestrutura, né? Da parte do corpo docente, ou seja, você tem que ter professores preparados para aplicar aquela inovação, porque também tem uma conformação do próprio professor, né? Da comodidade de não sair muito da
da caixa e tudo mais, mas dos espaços, laboratórios, práticas, metodologias, você mesmo acabou de falar de metodologias ativas, né? Que são, para mim, é uma caixa de ferramenta que o professor, de acordo com a anamnese que ele fala com a turma, ou do seu momento, ele vai lá e tira aquela ferramenta mais adequada para trabalhar aquele conteúdo e tudo mais. E que faz toda a diferença em sala de aula, né? Porque aí os alunos começam a olhar para aquilo e ver que tem sentido o que eles estão aprendendo, né? Emerson, como eu te falei, eu dei aula, né, no Cotemig durante 2 anos e depois que eu saí, um aluno me ligou um dia e falou assim, eu queria que você viesse aqui no meu escritório, que eu queria te agradecer pelo que você fez. Na época que eu estava dando aula de empreendedorismo e esse aluno criou uma startup, essa startup dele cresceu, ele vendeu a startup dele. Ele foi lá, me deu um chocolate, achei muito legal, era até aqui na Savassi, o escritório dele. É um menino super bacana, assim. E aí, essas coisas são incríveis porque você vê muitas vezes as pessoas, os talentos que a gente tem no Brasil. A gente estava conversando com um professor aqui também no Papo On, Rommel, da PUC Minas, e tem muito talento que está disponível no Brasil e que a gente não acessa, ou que eles não acessam uma educação, essa, né, que a gente está falando dessa educação que desafia, que faz com que ele empreenda, com que ele pense fora da caixa, ou seja, como é que a gente acessa todo esse capital humano que a gente tem, que a gente não desperdiça esse capital humano, e o pior, que eles não saiam daqui do Brasil e vão empreender fora do Brasil, né? Como é que a gente consegue, Emerson, minimamente ficar atento a esses talentos, porque a gente sabe que tem bons talentos que às vezes estão meio que adormecidos, né, no Brasil? Esse aspecto que você toca, ele é crucial para uma escola de sucesso, no meu entendimento. A questão maior é o seguinte: o professor não é professor de disciplina. Ele primeiramente tem que saber que ele é professor de gente, né? E essas pessoas, esses estudantes que estão com ele, todos têm uma potência, né? Às vezes a despertada já, né? E às vezes não. Mas tem que haver um cuidado muito grande do professor em conseguir tocar esses estudantes. Eu trabalhei muito tempo como superintendente de educação do Senac Minas, né? E na educação profissional, cursos técnicos, tecnológicos, qualificação, capacitação, a gente sempre buscava uma coisa justamente dentro dos programas, que é uma coisa porque é muito, muito intrínseco, né? O que eu faço com o que eu sei? Né? A educação profissional tem que despertar isso. Então a conexão hoje, principalmente dos conteúdos com a realidade, com o contexto desses estudantes, é que vai despertar o interesse desses estudantes. Eu vejo que a gente discute muito sobre hard skills, soft skills, mas uma competência que é para tirar essa geração que hoje está muito apática e muito refratária à educação, que às vezes não acredita mesmo na educação como um fator de transformação. É a questão de despertar a curiosidade. Nós hoje temos acesso à informação como nunca a humanidade teve no mundo. Mas se nós não tivermos curiosidade, ou seja, e curiosidade pode vir com vários nomes: motivação, despertar, incentivar, qualquer situação que você queira nominar. Mas a curiosidade hoje é que vai nos mover realmente para uma caminhada de sucesso e de progressão. E como é que você vê hoje, Emerson, esses jovens que estão entrando, né, na idade adulta, já começando a buscar um estágio, começar a vida profissional? Se a gente pudesse fazer um paralelo com essa geração que está entrando agora para a nossa geração que entrou há muitos e muitos anos, né? O que difere, basicamente, assim, essa busca pelo emprego, pelo início da vida adulta, comparada com a nossa geração? O que você pensa? Bem, eu vejo que os desafios são maiores, né? Mas nós estamos com uma geração que ela foi muito cuidada, muito protegida, né? Então você tem algumas questões que a escola
está tentando dar conta, né? Que é trazer para uma realidade mais desafiadora, mais contextualizada, mais diversa dessa realidade desses estudantes. Mas, em contrapartida, a gente tem que fazer uma composição na hora de compararmos realidades. É que eu tenho 60 anos, então, na minha vida, meu pai falava assim, ou você vai ser dentista, ou você vai ser médico, ou você vai ser advogado, contador, administrador. Eram poucas as carreiras e as profissões. Hoje a gente tem uma diversidade e que esses alunos muito cuidados, né? Muito tutelados, com um excesso de cuidado, eles também são confrontados com escolhas muito cedo, né? E a escola tem esse desafio de trabalhar com competências muito gerais, né? Para que eles possam mais tarde escolher. E o mercado de trabalho tem visto isso, né? Tem visto que essa geração, por exemplo, não está ficando mais 10, 15 anos... Para conseguir um cargo ali, né? Para crescer, né, na carreira. Hoje existe um choque muito grande de cultura entre essa geração e o mercado de trabalho, que a gente vai ver como é que teremos as adaptações necessárias, tanto de quanto desses estudantes, desses jovens empregados, que vão ter que se adaptar, vão sofrer algumas experiências boas ou ruins, e o próprio mercado de trabalho, que também vai conseguir conformar algumas situações, né? Mas uma coisa interessante, quando a gente está observando o comportamento dos jovens entrando no mercado de trabalho, a gente compara com a nossa geração, 40 horas semanais, uma férias só de 30 dias no ano inteiro, você começa a achar que aquilo também era um pouco de exploração, né? Você fala assim, poxa, imagina hoje, eu posso deixar um chat GPT fazendo algumas coisas para mim, eu posso trabalhar da praia, eu posso ter uma flexibilidade, né? Ou seja, é muito mais legal hoje você conseguir um emprego, você ter possibilidade de ter 10 empregos, fazendo um monte de freelas aí, que você talvez ganhe muito mais do que você ficar dentro de um escritório fechado ali, né? Dentro daquele ambiente padrão que a gente conhecia. Então, quando a gente olha isso também, não te dá uma certa inveja, assim, dessa flexibilidade que essa galera tem de falar assim, não, tô aqui na praia, mas eu vou te entregar isso meio-dia, não combinei com você meio-dia tá pronto, e ele tá lá depois surfando e tá tudo bem, você tá lá no escritório com ar-condicionado, né? Como é que é isso, assim, não dá É interessante um choque? E como a questão de discurso, né? Então, mas você vê mundialmente algumas tentativas, né? Uma muito forçada, que foi o home office, que algumas instituições estão voltando, né? Outra experiência também que é mundial e que eu acho que consegue contribuir muito para a gente rever esses aspectos de políticas de recursos humanos, que são as startups, formas de remuneração completamente diferentes, performances analisadas completamente diferentes. 4 dias por semana de trabalho. A vinda dessa política de 4 dias de trabalho, a questão do lazer, né? O Domênico já falava, né? O ócio criativo, né? Nós já temos movimentos que trouxeram já insumos muito importantes para essa mudança no mundo do trabalho. A educação também ela está nessa mudança, nessa porque para os nossos pais trabalhar era trabalhar braçalmente. Você tem que chegar suado em casa com a roupa suja, que significa que você trabalhou, né? Hoje o trabalho, se você tiver muito conhecimento, por exemplo, de inteligência artificial, você não vai nem suar. Você vai fazer algum comando e ele vai resolver um problema para você e você vai entregar para o seu cliente, né? Então há uma diferença muito grande nessa visão de... o pai ou a mãe chega no quarto e fala assim, esse menino não está fazendo nada, né? Se você está ganhando milhões ali dentro do quarto dele, né? E mal sabe o pai que está ali trabalhando, ali sujando a camisa, né? Que ele está ganhando muito mais do que o próprio pai, né? E a inteligência artificial, nós no Cotemig, a gente está muito atento e muito focado em entender isso, né? Porque nós teremos pessoas que serão utilizadas pela inteligência artificial e pessoas que utilizarão a inteligência artificial. São dois públicos completamente diferentes. E vocês, como uma escola de tecnologia, vocês estão do outro lado do balcão, né? Ou seja, vocês estão na parte de
operação, construção de agentes, de IA, para que os alunos possam desenvolver outras ou melhorar aquelas que já existem, enfim. Tirar esse lugar nosso do Brasil, que é sempre utilizar a tecnologia, né? Vem o Facebook a gente usa, vem o Instagram a gente usa, vem o Elon Musk faz um monte de coisa que a gente usa, e está na hora, né, da gente começar a ter as nossas próprias tecnologias, né, professor? Isso mesmo, e desenvolver esses estudantes para que eles possam realmente ver o futuro, né? Utilizando essas tecnologias e ampliando, né? Inovando, criando outras tecnologias possíveis, porque a IA é só um conceito a inteligência artificial novo, né? Não é nova, né? Mas ela a utilização e as perspectivas, tanto é que falam de uma nova onda de startups justamente por conta da inteligência artificial. Então os nossos estudantes, eles estão sendo fomentados a pensar dentro dessa perspectiva, justamente para sair um profissional completamente diferenciado. Mas o que a gente tem falado é que não adianta a inteligência artificial se você não tiver repertório. Essa é a nossa grande preocupação. Com um aluno que lê, com um aluno que tem um raciocínio esse é o melhor aluno do mundo, lógico, né? Que sabe utilizar dados, né? Que tem uma perspectiva e um contexto de ver os vieses que são necessários para você dialogar, vamos dizer assim, com a inteligência artificial, porque senão não vai adiantar nada. Emerson, ao mesmo tempo que você traz essa discussão da inteligência artificial, que eu acho que ela permeia todos os episódios do Papom, porque eu adoro também uma temática que eu estou estudando agora lá na Federal, não está também cada vez maior um movimento em relação à humanização das pessoas, você voltar a ser humano, tirar celular no recreio para que os meninos possam continuar jogando o futebol que eles jogam lá no pátio, ou seja, tirar esse universo digital deles. Isso já está sendo até estudado, né? Está sendo trabalhado no Congresso para vir uma lei realmente proibindo os alunos de utilizar. O que eu estou achando realmente fundamental para a gente resgatar esse aluno dentro desse buraco que ele entrou, né? Que é essa dificuldade de prestar atenção no professor e de interagir com outros colegas, né? Ou seja, a tecnologia está chegando no estágio tão avançado que a gente começa a olhar o que sobrou de humano de tudo isso, né? Não é uma preocupação fundamental também, né? Sim. A primeira perspectiva nesse assunto a gente tem que olhar eu tenho falado muito, tenho escrito muito a respeito da valorização da educação, da escola e dos professores. O primeiro é o respeito pela sociedade que as instituições educacionais têm que ter. Porque as instituições têm suas propostas pedagógicas. A família tem que acreditar. Por isso que é projeto pedagógico. Você começa com um aluno lá, por exemplo, num curso superior, no primeiro período, e você finaliza esse projeto no último período. Então é um processo, por isso que é projeto pedagógico de curso, né? Então eu acho que as famílias, a própria sociedade tem que acreditar nas escolas, fazer as cobranças necessárias. E você acha que está perdendo um pouco dessa força que a instituição de ensino tinha no passado, assim, de olhar a escola com mais respeito, talvez? Sim. Principalmente com isso você vê uma judicialização de algumas situações. É igual o plano de saúde, eu não estou desmerecendo o plano de saúde, está trazendo a educação para uma linha consumerista, de direito do consumidor. E não é isso. A gente está falando de formação humana, a gente não está falando de coisas, né? E que tem proporções e níveis completamente diferentes. É um serviço, mas é um serviço muito diferenciado que tem que ser tratado com as diferenciações, porque uma criança, um adolescente ou um adulto que chega numa instituição, ele carrega o seu próprio contexto e não é só a escola. A escola não é uma instituição que apresenta um resultado, né, específico, é uma instituição que ela apresenta meios para se chegar a um resultado. E a família precisa entender isso, que a escola precisa seguir o projeto dela, né, e o aluno está inserido dentro, e a família tem que permitir, porque senão ela faz o jogo do filho, né, e enfim, acaba tirando a autoridade da escola, do professor, e aí banaliza, né? Isso mesmo, é a questão da gente transformar o aluno em estudante.
A família pensa que o filho indo para a escola, ele está aprendendo. Já está resolvido. Né? Já está resolvido, e não é assim. No contraturno, ele tem uma série de atividades, né, que ele precisa desenvolver, autônomas, que ele precisa desenvolver. Então, o grande desafio nosso, que eu falo no Cotemig, é transformar o aluno em estudante. Né? Por outra perspectiva também, a pandemia trouxe uma vigor do avesso às nossas vidas. Então, quando a gente fala o uso de tecnologia, voltando naquele ponto, a gente ainda não consegue mensurar se nós estamos vivendo um reflexo do que foi a pandemia para todos nós, com relação pedagogicamente falando, desse over de tecnologia, de telas, das pessoas estudarem pelo celular porque não tinha computador em casa, ou estavam sozinhas e as redes sociais foram a grande companhia, ou seja, o grande vício aconteceu durante esse processo, e a gente está agora readequando, realinhando, reequilibrando essas relações. Seria, né? Exatamente. Então você tem no hemisfério norte países tirando já computadores, voltando para os livros. Hoje mesmo eu vi uma notícia, as revistas impressas estão retornando. Olha só, isso é muito legal. O vinil está retornando. Então, quer dizer, nós somos cíclicos com relação à utilização de tecnologias, porque o livro é uma tecnologia, a revista impressa é uma tecnologia, mas nós estamos adequando. Agora, que nós temos um problema de saúde mental hoje, com relação a esse excesso de consumo, que as escolas estão enfrentando realmente isso. Eu acho que estão enfrentando bem, mas precisam muito da ajuda das famílias com relação a isso. Sem dúvida, Emerson. E há também uma necessidade muito grande do senso crítico do jovem para entender o que é fake news, o que não é, qual que são as fontes de informação que ele está consumindo, por que o algoritmo está entregando para ele só aquilo que ele gosta, para ele romper as bolhas, porque a gente está vendo, né, esse é o resultado de um país, no mundo inteiro está assim, né, esse dualismo, né, eu sou do bem ou eu sou do mal, eu não posso estar em outro lugar, né, porque a gente está dentro das nossas bolhas, né, a Netflix só tem os filmes que a gente gosta, o Spotify mesma coisa, então a gente acaba não gostando de olhar para o outro lado, não permitindo que o outro lado tenha visibilidade ou que tenha voz, né? Isso gera muito conflito, né? Emerson, eu queria trazer uma outra questão importante quando a gente está falando de educação, e eu, né, no Cotemig eu dava aula para uma turma de 50 alunos, várias turmas, e tinha poucas mulheres na sala, né? A área de TI ainda é uma área ainda que tem pouca inclusão feminina, né? Existem vários programas, o Google tem várias empresas que trabalham essa temática, mas ainda a gente está muito longe do ideal, né? Como é que você vê isso hoje? No Cotemig tem crescido o número de mulheres na área de TI, né? Porque vocês são uma escola técnica também, isso, né? É muito interessante você colocar isso, porque recentemente, né, o Ministério da Educação, através dessa política de inclusão feminina, né, ressaltou a importância da temática das mulheres dentro dos cursos, tanto um abismo tecnológico perigosíssimo, né? Exatamente. No Cotemig ainda acontece isso, né? A tecnologia ainda é um ambiente muito masculinizado, assim como era o direito. Hoje, por exemplo, 56% das inscritas na Ordem dos Advogados do Brasil já são mulheres, né? Na medicina está acontecendo muito isso. Então, todas essas carreiras estão até pelo próprio empoderamento das mulheres e falar o seguinte: não, eu quero olhar primeiramente meu lado profissional. Nós lá no Cotemig, nós temos algumas iniciativas e algumas muito legais. Primeiro é o programa Entre Elas, que a gente traz sempre mulheres da tecnologia para falar para as nossas estudantes. Legal. Mas ainda a proporção é muito pequena. No ensino médio, que é o técnico em tecnologia, a gente tem uma proporção pequena de mulheres. Na faculdade se reproduz a mesma coisa. Mas a gente está vendo que as mulheres estão reconhecendo que elas também
tem uma posição de liderança dentro das áreas de tecnologia, departamentos ou empresas de tecnologia. Recentemente, uma aluna nossa ganhou uma bolsa para o programa Tech Girls nos Estados Unidos. Oh, que legal. E ela, dentro desse programa, uma missão dela é realmente difundir a tecnologia entre mulheres. Que legal. Né? O BHTech agora, eu acho que daqui a 2 semanas, ele vai fazer um evento só exclusivo para mulheres em tecnologia. Então, o mercado também está tentando romper com essas barreiras. Né? Isso é muito Mas legal. por ser uma profissão que às vezes é muito ensimesmada, é muito solitária, né? É muito fechada, né? Eu acho que afasta um pouquinho. Então a gente precisa desmistificar isso, trazendo depoimentos, casos de sucesso, casos que não são tão de sucesso assim, mas que trazem aprendizados, justamente para que as meninas possam ser incentivadas. Porque eu acho que é uma questão de mudança de todas as profissões estão caminhando para a base, tudo uma base tecnológica, né? É muito difícil você encontrar uma profissão hoje que não esteja aí com essa cobertura tecnológica, né? Digamos assim. Como é que a gente prepara esses alunos, Emerson, para trabalhar essas profissões que ainda não existem? Porque acho que a maioria, né, tirando essas que a gente conhece direito e tal, muitas profissões estão surgindo. E aquilo que você disse no começo, né? A gente não tem legislação ainda, então você vai fazer um negócio, você vai criar uma startup, vai ter problema com o governo, problema com a polícia, né? Mas tem que romper porque a velocidade, né? Os ganhos exponenciais que a gente está vivendo aí na tecnologia nos obriga a criar coisas novas e profissões que ainda não existem. Como é que a gente prepara esse jovem? Porque eu fico pensando num espaço descampado, assim, ele pode correr para qualquer lado, né? Ele tem um suporte da família, muitas vezes, então ele fala assim, eu vou arriscar, vou fazer isso aqui. Mas é tão difícil de você prever um futuro hoje, né? O que vai ser a profissão do futuro, né? Como é que eu preparo ele para esperar uma profissão que ainda não existe, que ele vai ser um dos protagonistas, né? Olha, aí eu acho que uma frase de Darwin é muito importante, né? Não são os mais fortes nem os mais inteligentes que sobrevivem, mas sim aqueles que se adaptam mais rapidamente. Eu acho que a adaptação, por isso que eu te falei da curiosidade, né? A adaptação é fundamental, porque eu faço parte de 2 grupos de tecnologia. Um deles é a B2L, que é a Associação Brasileira de Legal e Lawtechs, que a minha formação é jurídica, em direito. Legal. E eu acho muito interessante essas startups jurídicas, que a gente tem um problema danado de morosidade, de ter um judiciário e processos mais céleres, mais rápidos, mais eficazes. E as edtechs. Para mim, as edtechs também, as startups da educação, para mim, elas são um ponto sempre que eu tenho muita curiosidade para acompanhar, porque a educação no ensino adaptativo, no uso, nas ferramentas de inteligência artificial, né? A gente estava conversando aqui sobre sistemas de ensino. Aí eu tenho material didático, por exemplo, no Cotemig a gente utiliza o Positivo. Você tem toda a base de dados ali. Por que eu não consigo subir isso para uma ferramenta de IA e a IA ajudar o professor a trabalhar com coisas que são processuais, para sobrar mais tempo do professor, para que ele possa realmente conversar. E aí, como é que você está? Por que você não aprendeu? O que você aprendeu? O que você está gostando? O que você fez de certo nessa prova? Por que você saiu bem? Ou seja, ser mais analítico e crítico com os resultados de aprendizagem dos alunos, do que propriamente estar preparando uma aula, estar corrigindo prova, que são atividades que a tecnologia pode ajudar. Então, uma escola, uma proposta que incentive esses alunos a ter
uma perspectiva de contexto social, né? De entender o que eu aprendi esse termo com o pessoal de tecnologia, né? As dores do mercado, né? Você de empreendedorismo, eu tenho certeza que você usa muito, mas qual que é a sua dor? Quais são as inquietações, né? Quais são os desafios? Então ter uma visão muito holística e se desafiar, né? Porque não adianta, competência é aquele chá mesmo. Competência é igual ao conhecimento, eu posso desenvolver a habilidade, saber da habilidade, mas se eu não tiver atitude... Não adianta. A gente tem que ajudar os alunos a olhar o futuro a partir da perspectiva de que ele não será como antes, né? Eu lembro uma vez que eu fiz uma atividade com os alunos que eu pedi que eles fizessem, a gente fez um design thinking para fazer o banco do futuro. E aí, dentro dessa perspectiva, eles tentavam melhorar a fila do banco. Uma fila gamificada, uma fila que você pudesse ficar assistindo televisão enquanto esperava. Ou seja, a lógica ainda da fila, ela persistia, né? Aí depois vieram as grandes players aí na área de bancos, as fintechs, e mudaram muito essa perspectiva. A gente tem essa dificuldade, né, Emerson, natural, de se apegar àquilo que a gente já conhece e tentar fazer uma melhoria gradativa daquilo, né? Fazer esse pensamento disruptivo, né? Como o Elon Musk fez agora, dando ré no foguete, né? As startups tinham essa conversa assim, não, foguete não dá ré, agora dá, né? Então, acabou essa conversa de foguete não dá ré. É uma visão que é difícil de instalar, assim, nos jovens, mas é um exercício, né? Acho que quando a gente vai ensinando olhar o mundo de outro ângulo, você vai treinando ele a ser mais criativo, como você disse, né? Sim. E para mim o futuro da educação está nas certificações, né? Uhum. Esses cursos mais longos, 5 anos, 4 anos, né? Eu acho que a gente vai ter formações, que é o design instrucional, né? É o design... aplicada à educação, em que você vai ter um jogo de Lego, né? Então você tem módulos, você vai montando de acordo com a sua necessidade, né? Então, hoje eu sou assistente de tecnologia, amanhã eu sou supervisor, eu sou gerente, hoje eu sou responsável por um projeto. Quais são as competências que você tem que adquirir nisso? E quando a gente fala de lifelong learning, né, que é a aprendizagem ao longo da vida, você vê que isso casa muito, né? Uhum. Eu pessoalmente, por exemplo, minha formação em Direito, fiz 2 anos em Publicidade e Propaganda e agora recentemente resolvi fazer Psicologia, né? Legal. Porque para mim, por exemplo, como diretor de ensino, eu tenho que saber como é que neuroaprendizagem, como é que você aprende mais rápido. Eu estou num projeto, caí matando em cima desse projeto. Como é que eu aprendo mais rápido para dar conta disso, né? Legal. Como é que eu me aproprio mais rápido daquele repertório que eu tenho necessidade de fazer. E aprender e desaprender vão ser coisas muito paralelas e constantes na nossa vida. Né? Entendeu? Legal. Porque apesar de que conhecimento a gente fala não ocupa espaço, mas tem alguns vícios na nossa formação, algumas verdades, algumas crenças, que para a gente ter essa inovação incremental ou disruptiva, a gente vai ter que largar e deixar pelo caminho. Legal. Emerson, mudando um pouco de assunto, mas ainda dentro da área de treinamento, você é do conselho da FIENG, né, na área de treinamento. Exatamente. O que as empresas, né, as indústrias em especial, né, que é a FIENG, que tipo de profissional que ela está buscando? Onde que ela está olhando? Ela está olhando os meninos jovens com quais competências que você destacaria, assim? Falando assim, olha, se você chega no mercado, você chega numa indústria assim, você consegue trilhar um caminho de sucesso. Você consegue dar um panorama assim pra gente? A gente tem discutido isso reiteradamente dentro do Conselho, mas a FIENG ela possui 3 instituições muito importantes e muito atuais, né? Que é o SESI, o SENAI e o IEL, que são 3 instituições que dão esse suporte do desenvolvimento de recursos humanos para a indústria.
O que a gente tem discutido, e a FIENG trabalha lá, a indústria 4.0, tem uma série de propostas formativas, mas o que a gente vê é que há um choque de expectativas entre a geração, que é essa que está aqui hoje, que quer resultados rápidos, né? Mas você está dizendo que não quer treinamento? Exatamente. Ele já quer o resultado sem treinar? Isso não. Eu falo dos próprios estudantes. Eu indústria aqui, quero contratar a pessoa com esse perfil aqui, né? Mas essa pessoa não quer ocupar, por exemplo, a base da pirâmide, né? Ela já quer chegar dentro de uma posição que tem todo um processo ali de desenvolvimento. Então, por isso que eu valorizo, e a gente tem colocado muito, o valor dos cursos técnicos, porque às vezes o técnico é o tempo de maturação desse empregado, justamente para que ele possa alçar outros cargos, outras funções, né? Por outro lado também, existe fizeram um experimento muito interessante, né, há pouco tempo, que chamaram um monte de diretores de instituições de ensino e falaram o seguinte: vocês formam para o mercado de trabalho? Aí 80% falou que sim, não, eu garanto, é isso que meu egresso está preparado para o mercado de trabalho. Aí chamaram lá o pessoal dos empregos, né? E aí, você acha que você recebe gente preparada para o mercado de trabalho? Aí eles falaram, 80% falou, de jeito nenhum. Nós tem alguma coisa errada aí, né? Tem alguma coisa aqui. Né? O mercado norte-americano e europeu, o recrutamento dos postos mais qualificados já é feito dentro das universidades. Bebe na fonte, né? Nós ainda não conversamos bem. Entendeu? O próprio estágio, às vezes, não é visto como uma questão importante na formação desse futuro empregado. Então, existe ainda muito espaço, e eu acho que é um espaço extremamente produtivo, nessa interlocução entre mercado de trabalho e a educação, para que se tenha mais efetividade no encontro de expectativas. Você não acha também... outro dia eu li um artigo que eu achei interessante, chamado Slow Ambition, né? Que os jovens agora estão com menos ambição do que os seus pais, aquela de querer ser CFO, CMO, né? Trabalhar para crescer dentro da empresa. Eu falo assim, eu não quero essa trabalheira toda, não. Eu prefiro ganhar menos, mas eu não quero ter toda essa responsabilidade. E isso para o capitalismo é uma facada nas costas, né? Porque você tem que fazer com que, igual o Clóvis de Barros fala, coletor de cenouras, né? Ficar sempre buscando cenouras ali. Se você quebra essa necessidade, vontade e desejo de crescer, você trava a indústria, você trava o crescimento do país, né? Isso também não é um problema, ou a gente vai ter que se adaptar? A gente, assim, a indústria, o comércio, as empresas vão ter que se adaptar a essa realidade. Tá, ele não vai querer crescer aqui dentro, então eu vou tê-lo dentro deste lugar aqui. E tá tudo bem, né? A gente tem alguns aspectos aí de complexidade dessa questão que você colocou. O primeiro é a nossa própria legislação trabalhista. Né? Nós tivemos uma reforma em 2017 que está muito questionada hoje em dia. Então, melhorou um pouquinho, mas está longe. É isso, né? mesmo. Né? Então, assim, tem uma insegurança ainda que eu acho que a gente ainda vai conversar muito a respeito. Né? Lá em 1988, na Constituição de 88, se falava proteção do trabalho face à automação. Agora que o Congresso está justamente acordando para uma questão lá que foi posta muito de vanguarda lá em 1988. Né? Então, quando você pega os trocadores de ônibus, todo mundo bilhete eletrônico, os caixas de bancos e por aí afora, você vai vendo essas transformações. Por outro lado, nós vemos que esse alinhamento entre mercado de trabalho e expectativa, né? Outro dia a gente estava num debate e um empresário falando o seguinte: não, eu quero que o
camarada lá que chega na minha empresa e já sabe fazer, já saiba fazer os macetes lá da contabilidade, os macetes disso, como é que eu pago menos imposto, como é que eu faço isso. Não, a faculdade não vai formar para isso. Ela não vai formar pessoas que não no conhecimento tradicional, né? Isso daí é um outro nível de conhecimento e de ações que vai depender muito da questão da ética, dos valores, da missão, visão das organizações. Sim, sim. Né? Por outro lado, essa geração é uma geração que acredita, por exemplo, que não precisa ter carro, que pode alugar, mas alguém vai ter o carro para ele alugar. Que não precisa comprar casa, que ele vai alugar. É melhor colocar o dinheiro numa aplicação e tudo mais. Mas alguém vai alugar a casa para ele, que é o proprietário da casa. Uhum. Então, mais uma vez, a gente está num momento de transição, de transformação, de ajustes, e que nós estamos aprendendo ainda a lidar com isso. Em todos os aspectos, no consumo, na vinda da regulação das Big Techs agora, você vê, a Europa já fez a regulação, os Estados Unidos está discutindo, quer dizer, veio a inovação, surgiram, tomaram uma proporção e que só agora, olha o tempo que a gente está discutindo numa regulação. Então é um momento realmente de transição e de adaptação. Mas eu vou aproveitar a sua bagagem como advogado, né, como formado em Direito, porque eu acho que uma temática importante da gente tratar é a questão da ética das máquinas, ou a ética do algoritmo, né? É uma questão que está sendo discutida, inclusive, na utilização da inteligência artificial por juízes, por médicos, por advogados, um monte de gente. Se pode, se não pode, qual que é a relação disso? A gente falou um pouco disso aqui também em relação à escola. Como você vê a inteligência artificial nessa linha onde ela vai chegar agora, que é exatamente essa questão ética? Eu participei de um evento semana passada que o presidente da Baidu estava falando que já tem 400 carros que dirigem sozinho em Wuhan, rodando lá. E aí, se esse carro atropela alguém, a culpa é de quem? Né? Tem uma série de discussões que já estão aí na mesa dos juristas, enfim, das pessoas que estão construindo essas leis. Como é que a gente trabalha? O que você pensa em relação a essa ética das máquinas? Para onde que a gente vai? Também vai ser depois que alguém morrer atropelado por um carro, que a legislação vai ser pensada no Congresso, assim, como sempre está sendo as coisas de hoje? Eu acho que sim. Nós, no direito, a gente fala o seguinte: primeiro acontecem os fatos sociais, depois vem o direito. Tá. Né? Na nossa evolução humana, né, sempre vai acontecer coisas que não estavam previstas dentro de algum componente legal, normativo, e que vão provocar. É por isso que a gente está falando sempre sobre as questões de analogia, de integração do direito, interpretação, porque sempre tem fatos novos acontecendo. E cada vez mais rápido. Né? E cada vez mais rápido. Agora, a inteligência artificial, ela desafia todos os setores. Está desafiando o setor da educação como nunca, né? Inclusive na própria ressignificação do papel do professor, no uso ou não da inteligência artificial. Né? E essa ética é uma ética necessária, ela se justifica justamente para que as pessoas estejam esclarecidas com relação ao uso ou não da inteligência artificial. Dentro das pesquisas científicas, lattes, produção, dissertações de mestrado, doutorado, trabalhos acadêmicos, tudo isso dentro da educação. Nas profissões, claramente com relação a isso, você vê o Conselho Nacional de Justiça já dizendo diretrizes para a criação de inteligência artificial aplicadas aos tribunais. Né? Uhum. Você tem a jurimetria, por exemplo, que eu posso utilizar dados, e sempre a gente volta num ponto crucial, que é a análise de dados. Né?
Então, os analistas de dados, estatísticos, para mim a curadoria do dado eu acho que é o mais delicado aí, né? E a jurimetria faz o seguinte, eu vou lá naquela câmara do tribunal, começo a analisar todas as decisões e todos os casos. Eu consigo fazer uma previsão de como aquela Câmara decide em algum caso concreto. Então, se eu sou advogado, se o meu caso vai bater naquela Câmara, eu já consigo prever uma certa probabilidade de êxito ou aí não. Aí se tira o processo, entra de novo. Em outro e tudo mais. Isso foi proibido na França, para você ter uma ideia. Muito interessante. Né? Por outro lado, a questão dos robôs, que eu acho que é mais preocupante ainda. O carro autômato já é um robô, vamos dizer, né? Mas os robôs, a nacionalidade do robô, se é crime, se o robô vai ter culpa, né? Aí a gente volta naquele filme Eu, Robô, e vai Isaac ter... Asimov, exatamente. Aquilo é uma discussão sensacional. E é uma discussão interessante, né? Quando a gente fala, por exemplo, da ética das máquinas, que a gente fala sobre a questão também, Emerson, do viés do algoritmo, né? Assim, você pede uma imagem de uma pessoa feliz, ele põe uma pessoa feliz, por exemplo, branca, né? Quem disse que é? Né? Por que é? Né? Alguém treinou esse algoritmo para entregar aquela imagem daquela maneira, né? Outro dia ontem eu fiz um cartaz para uma creche que eu ajudo, e eu coloquei assim, Alice no País das Maravilhas. Eu pedi uma imagem, né? Veio uma menina loirinha e tal, né? Eu falei assim, não, mas eu não quero uma imagem assim, né? Aí você fica lutando contra o algoritmo para ele poder te entregar o que você quer, né? Então, assim, isso também não é só pelo algoritmo, mas é também pela própria visão dos jovens, dos mais jovens talvez, de falar assim, não, mas peraí, por que essa imagem tem que ser assim? Por que feliz é assim? Né? Então essas são questões que passam não só pela ética das máquinas, mas também por um reconhecimento de que a sociedade precisa olhar para ficar vigilante o tempo inteiro, né? Por isso que quando a gente vê na regulação do Ministério da Educação, da Secretaria de Estado de Educação, do próprio Conselho, com relação às diretrizes curriculares nacionais para educação ambiental e climática agora, né? Que eles começaram a colocar, não, tem que colocar clima nas escolas, tem que discutir sobre o clima, mas o meio ambiente, por exemplo, está lá só meio ambiente, mas tem que ser meio ambiente e clima. A Secretaria de Estado tem que ser meio ambiente e clima, porque clima passou a ser um componente muito relevante, mais relevante do que o próprio meio ambiente, porque o clima está dizendo a respeito do qual meio ambiente vai se configurar. E o clima a gente está sentindo na pele, literalmente, né? Exatamente. Então, essas diretrizes curriculares, por exemplo, de direitos humanos, relações étnico-raciais, elas são importantes para essa tomada de consciência na formação dos estudantes sobre não só a visão de mundo que eles têm, a visão da sociedade que nós estamos, mas especialmente para lidar com esses vieses da tecnologia. Porque realmente os algoritmos... há um tempo atrás nós tínhamos o Watson da IBM, né? Em que todo mundo falou, não vai precisar mais de juiz, olha aqui, o Watson está decidindo um processo muito mais rápido e tudo mais. Quando foi analisar, grande parte das decisões dele tinham vieses racistas, né? Então, quem estava digitando o algoritmo, criando, desenvolvendo o algoritmo, tinha essa questão, que é inconsciente às vezes, porque está no seu imaginário, está no seu subconsciente, e às vezes isso não vai ficar tão claro, porque eu, quando estou olhando lá, eu não estou vendo, tem essa minoria aqui, tem essa minoria aqui, tal. Não dá, a pressão às vezes é muito grande, ou o próprio contexto da pessoa, né? Você imagina, por exemplo, um estudante que mora em Alphaville, ali em Nova Lima. Dentro daquele contexto, aquelas casas bonitas, tudo arborizado, uma lagoa legal, o ar legal, sem ruído, sai dali da casa, anda 3 quarteirões, entra para a escola, volta, sai nas férias, vai para Disney, entendeu? Ou vai para um resort, ou vai para um cruzeiro e tudo mais, e o resto. E vai programar um algoritmo depois, né? Vai trabalhar programando um algoritmo. Entendeu? É a experiência de vida que vai dizer isso. É o contexto, né? O problema
todo de avaliação sempre é a meta-avaliação, né? Uhum. Será que a gente vai ter um meta-algoritmo que vai dar a conformação para o algoritmo? Será que a gente vai ter crivos ou vai ter e tem linhas barreiras de culturais análise? também, né? E aí a gente entra no, né? Como é que você vai falar para um algoritmo que está sendo desenhado por Israel agora, por exemplo, né? Que está em guerra. Então é muito diferente da gente pensar o contexto brasileiro, o contexto americano, a própria briga dos Estados Unidos com a China em relação à tecnologia, né? A própria inteligência artificial, o desenvolvimento dela. Você imagina, por exemplo, a própria contratação de profissionais, né? Eu falo muito dentro com os nossos professores e estudantes, a importância do domínio de uma segunda língua, principalmente para a tecnologia, né? Porque é uma profissão que você pode ser contratado por qualquer parte do mundo. Então você imagina um desenvolvedor sendo contratado aqui no Brasil, brasileiro, por uma empresa alemã, por exemplo, ou dos Estados Unidos. Olha a questão cultural que tem aí, né? Como é que essa questão que você citou aí é relevantíssima, né? É um risco, né? É um risco porque você acaba perdendo uma vaga. É risco e pode enriquecer, né? Tem os dois lados, a gente não consegue sopesar como é que isso efetivamente, mas acontece. Emerson, nosso papo está muito legal e a gente está chegando no final e eu queria, antes de finalizar, queria que você, assim como eu, assim, gosto muito de educação, está dentro da área de educação, eu queria que você falasse assim, qual que é para você o caminho, o futuro que você entende da educação? Como é que você gostaria que daqui a um tempo, quando você aposentar, daqui a 20 anos, quando você aposentar, como é que você quer deixar o Cotemig? Assim, você fala assim, nossa, eu fiz isso aqui, eu entreguei a escola que eu queria. Como é que é essa escola que você entregaria aí para o seu filho ou para o seu neto, por exemplo? Eu acho que a questão de liderança, né, é uma questão vocacionada. Eu sempre gostei muito de uma frase, né? Se você quer que as pessoas construam navios, faça-as sonhar com o mar. Né? Então eu vejo o Cotemig como uma instituição desejada para se trabalhar, porque eu terei os melhores professores, os melhores profissionais, e desejada para se estudar, ou seja, eu terei os melhores estudantes, né? Eu vejo a educação como um resgate do seu valor não só social, mas do seu valor individualmente, como a gente tinha gosto por estudar, né? Eu não estou simplesmente cumprindo mais uma etapa na minha vida, dentro do meu ciclo de vida, mas realmente eu estou investindo na minha transformação, na minha perspectiva de vida. Por isso que eu valorizo muito o projeto de vida que foi inserido lá pelo MEC, no novo ensino médio, porque realmente é importante que a gente, através desse componente curricular, que ele tem que ser melhor desenvolvido realmente, em função de dar a esses estudantes uma perspectiva de projeto, de desenho, ou pelo menos de insights importantes para que eles se tornem boas pessoas, né? Então, finalizando, é aquilo que você falou logo no início. Você foi chamado por um aluno seu para ser presenteado, esse reconhecimento, né? É o que faz tudo acontecer. Que faz tudo acontecer. É uma escola que eu entendo muito assim que a escola devia ser um espaço tão desejado e adorado como as praças, como os parques, né? Um lugar, eu vou lá na escola aberta 24 horas, eu vou lá porque eu quero ler um livro que eu não tenho em casa, ou eu não tenho acesso, eu quero conversar com o professor, tomar um café com ele, para conversar sobre a vida, porque eu acho que eu preciso desse momento agora, ser um lugar onde as pessoas possam buscar conhecimento e trocar, né? Trocar experiências e fazer essa diferença, porque não tem uma mente que não seja impactada, né, que não mude a vida depois que ela efetivamente começa a estudar e buscar conhecimento, porque isso transforma a pessoa, transforma a família, transforma a sociedade, transforma o mundo inteiro, né? Com certeza, com certeza. Para mim, a educação é um ponto de disrupção entre realidades.
sabe? É o único potencial, né? Que você tem para poder alçar outros voos, né? E trazer sua felicidade, trazer realização. Meu pai fala comigo assim, educação é a única coisa que não te tiram. É isso aí. Obrigado, Emerson. Obrigado pelo esse bate-papo incrível. Você que está no Papo On, siga a gente no canal. Agradecer também ao nosso apoiador, a Adega BH. E você tem aí os melhores produtos das maiores empresas, maiores indústrias de bebidas aqui do Brasil e do mundo. Grande abraço, a gente se vê no próximo episódio. Até mais. Valeu.